tranquilo, tudo certo. Mais um dia aí de estudos, né? Mais um dia trancado também. Mas enfim, que Deus possa nos dar sabedoria, que Deus possa nos ajudar a passar por esse momento aí que tá meio demorando passar, né? Mas que Deus possa nos ajudar. Hoje nós vamos começar a falar sobre função afim, que é o terceiro módulo do livro de vocês. E depois de falar sobre todos os tipos de função de forma genérica, né, nós acabamos usando várias situações, nós usamos exemplos em que as funções que foram usadas eram funções afins, certo? Mas a gente não sabia ainda, não tinha esse conhecimento, então o foco também não era esse, o foco era perceber outras propriedades das funções de forma geral. Mas a partir de agora nós vamos focar em um tipo específico, que é a função afim. Mas para fazer isso a gente precisa saber o que é uma função afim, né? Então é o seguinte, ó, nós temos aqui uma função f de R em R. Essa é a primeira observação. Isso significa que o conjunto domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também é o conjunto dos números reais, certo? Eu não estou trabalhando com uma função que pode ser aplicada em uma quantidade finita de elementos no domínio. Essa função ela pode ser aplicada em todos os números reais, certo? Se a lei de formação dela for do tipo y igual a ax mais b, ora, o que significa y igual a ax mais b? Aqui nós temos um número que está multiplicando o x, a função ela associa y com x com y, né? Então, o y e o x, aqui é o elemento do domínio, aqui é o do contradomínio. Esse a e esse b, eles são dois números que eles têm uma restrição. Eu não coloquei aqui porque essa é uma parte muito importante para que vocês não se esqueçam. Olha só, a primeira coisa é que, ó, sendo a um número real, certo? A pertence ao conjunto dos números reais, isso é importantíssimo. Aí você pode pensar, professor, mas todo número é real. Bom, pra gente, né? Existem muitos números que não são reais, que vocês ainda não conheceram, na verdade. E vocês vão ver isso lá no terceiro ano. Então, a primeira coisa, o A tem que ser número real. Segunda coisa, o B tem que ser um número real, certo? E, importantíssimo também, o A ele tem que ser diferente de zero. O A não pode ser igual a zero, certo? Essas três coisas, pessoal, elas são muito importantes quando você vai determinar uma função. Determinar se uma função é afim. Né? Ela tem que ser uma função que você tem um número multiplicando o x e somando com outro. Por exemplo, aquela função que eu usei várias vezes, 2x mais 1. Y igual a 2x mais 1. Tem o 2 que multiplica o x e tem o mais 1, que é o número que está somando. E isso é uma função afim, certo? Com essas condições aqui, ó. O A tem que ser um número real, o B tem que ser um número real e o A tem que ser diferente de zero. Então, quando você tem lá 3x mais 8, 4x menos 57, 52x menos 0,5, o número que multiplica o x é real e o outro número é real. Então, é uma função afim. Uma característica muito importante que vai nos ajudar a resolver muitos problemas é essa daqui, ó. Quando você tem quando você aplica dois números nessa função, né, o x e o x mais h, aqui eu estou considerando a imagem de dois elementos, do x e do x mais h. Se eu pego dois números, sempre dá para fazer isso, né? Por exemplo, 5 e 7. Quem seria o x e quem seria o h? Ora, o x pode ser o 5 e o h pode ser 2, porque 5 mais 2 dá 7. Sempre dá para fazer isso daí, né? Por exemplo, eu posso pegar x igual a 3 e h igual a 1. Então, quem que é o x e o x mais h? O x seria 3 e o x mais h seria 4. Sempre dá para fazer isso quando eu pego dois números reais, né? E aí, o que acontece? Eu estou pensando em dois números reais e estou aplicando a função desses dois números. E mais, eu ainda estou fazendo a diferença. Isso aqui é um sinal de menos. Está pequenininho, mas é um sinal de menos. Certo? Ora, quem é f de x mais h? Ora, eu substituí o x por x mais h, né?
Então aqui na lei de formação vai acontecer a mesma coisa. No lugar do x vai ficar x mais h. Olha aqui, ó. A vezes x mais h mais b. Quem é f de x? Olha, f de x é y, é ax mais b. Então tá aqui, ó, ax mais b. Aí eu fiz aqui o chuveirinho, a vezes x dá ax, a vezes h dá ah, mais b. Aí fiz o jogo de sinal, menos vezes mais dá menos, menos vezes mais dá menos. E aí note que o que aconteceu é o seguinte, ó. Eu cortei o ax com menos ax, cortei o b com menos b, sobrou apenas esse a mais h. Bom, acontece o seguinte, pode não parecer, mas isso é uma propriedade muito importante da função afim. E eu já vou mostrar para vocês por quê. O que significa dizer que f de x menos, aliás, f de x mais h menos f de x é igual a vezes h. Pense, lá no gráfico, nós temos, digamos que nós tenhamos f de x aqui, x aqui e f de x aqui. Certo? Então, a gente faz um ponto, né? Um valor de x, um valor de y, um ponto. Aí eu tenho aqui, eu desloco aqui, ó, um determinado valor h. Então fica x mais h aqui, né? Vou colocar assim, né? Por exemplo, se o primeiro número aqui era 3, aí eu desloco um valorzinho aqui, tipo, sei lá, 2. Então fica 3 mais 2, 5 aqui, né? Esse 5, ele também vai ter uma imagem. Que eu vou colocar aqui. Digamos que seja assim, né? Um exemplo aí. O que que isso daqui significa? Significa o seguinte. Eu provoquei, ou melhor, eu provoquei uma variação aqui no valor de x, né? Uma variação exatamente de h. Eu aumentei o valor de x. Consequentemente, nesse caso aqui, eu esqueci de escrever aqui, ó. Mas aqui é o f de x mais h. Como eu estou com pouco espaço aqui, eu vou colocar desse lado aqui. Quando eu provoquei essa alteração aqui no valor de x, automaticamente provocou aqui uma variação no valor de quem? No valor da imagem. Estou supondo que essa função fosse crescente. Se ela fosse decrescente, era análogo. O fato é, a minha alteração aqui provocou uma alteração aqui. Eu esqueci de apagar os vídeos de ontem e encheu a memória do celular e parou de gravar na metade. Aí eu perdi um pedaço ali. Mas já está escrito ali, vamos deixar, né? Então, eu estava dizendo que uma variação aqui no valor de x provoca uma variação no valor de y. É claro, se eu mudo o valor de x, vai mudar o valor de y. O interessante não é isso. O interessante é que isso daqui está me dizendo que não importa qual era o valor de x inicial, provocando uma variação h, essa variação não depende... A variação que ela provoca aqui no eixo y não depende de x, só depende apenas do h. Certo? Ah, professor, mas como assim? Bom, eu acho que todo mundo já andou de táxi alguma vez na vida, né? Se não andou, vamos imaginar que já andou. Acontece que, não sei se vocês sabem, mas o táxi, ele cobra, o valor cobrado na corrida de táxi, ela funciona dessa forma aqui, ó. Tem uma bandeirada, que é um valor, uma taxa que você paga. Tecnicamente, se você entrou no carro, no táxi, antes do cara ligar a chave do lado do carro, você já está devendo essa bandeirada. É uma taxa. Aí, a cada quilômetro que você anda, ele cobra mais um valor, que é o preço por quilômetro. Vamos supor que a bandeirada seja R$5 e a taxa seja 3, só para facilitar nossas contas. Então, o que acontece? Quando você faz uma corrida de 4 km, por exemplo, o preço que você vai pagar é 3 vezes 4, 12, mais 5, 17. Por quê? Porque cada quilômetro é R$3. Então, 3 no primeiro, 3 no segundo, 3 no terceiro, 3 no quarto, 3 mais 3 mais 3 mais 3,
4 vezes 3. E aí tem ainda mais a taxa que você vai pagar. 4 vezes 3 mais a taxa. Se você faz uma corrida de 7 km, o raciocínio é o mesmo. Você pega 7 vezes 3, ou 3 vezes 7, porque para cada quilômetro é R$3, e tem mais a bandeirada, por isso mais 5. 3 vezes 7, 21, mais 5, 26. Né? De maneira geral, tem alguém acordando, hein? De maneira geral, quando você faz uma corrida de X quilômetros, você vai fazer 3 vezes X mais 5. Né? Você vai multiplicar a distância que você vai percorrer por 3 e vai somar a bandeirada de R$5. Correto? Agora, observa isso daqui. Isso daqui não tem exatamente a cara que nós mostramos antes da definição de função afim. Um número real multiplicando a variável mais outro número real. E esse primeiro número real não é zero. Então, isso daqui é uma função afim, certo? A corrida de táxi pode ser modelado, o valor que você vai pagar na corrida de táxi pode ser modelado por uma função afim, certo? Agora, o que isso daqui tem a ver com isso? É o seguinte, imagina que você pegou um táxi para fazer uma determinada corrida, falou, eu quero ir daqui até tal lugar, eu sei que a distância daqui até lá é tal, então eu vou pagar tanto. Você calculou na sua cabeça, certo? Aí de repente você fala, não, eu acho que eu vou passar direto nesse lugar, eu vou mais para frente um pouco, vou andar 2 km a mais. A minha pergunta é, quantos reais você vai pagar a mais do que você já pagaria? Bom, se você vai andar 2 km a mais, você não vai descer do táxi, você vai continuar direto, não vai descer e vai andar 2 km a mais. Então você vai pagar quantos reais a mais? Você vai pagar R$6 a mais. R$3 pelo primeiro quilômetro a mais e mais R$3 pelo outro quilômetro. Concordam com isso? Observem que a gente não sabe quanto é que você ia pagar antes. O valor que você ia pagar antes não foi mencionado. Eu só sei que você ia pagar um valor, agora como você vai andar 2 km a mais, você vai pagar R$6 a mais. Então, essa variação que provocou aqui, ó, no valor a ser pago, se você vai colocar aquilo ali no gráfico, o X é aqui, a distância está aqui, né? Quilômetro é X, está aqui. E o Y, o F de X, vai estar aqui. O F de X vai ser o preço, né? O Y vai ser o preço. Então, quando você provoca um aumento de 2 km na corrida, independente de ser uma corrida inicial pequena ou grande, vai aumentar R$6 de todo jeito aqui. Não importa se eu ia andar 3 km ou 50 km inicialmente. Se eu ia andar 50 km, agora andando 52, aumenta R$6. Se eu ia andar 3 km, agora andando 5, que aumentou 2, vai aumentar R$6 do mesmo jeito. Quando você provoca uma variação no valor de X, não importa se o X é pequeno ou grande, a variação correspondente no valor de Y é sempre a mesma. Não depende do valor inicial, depende só do quanto você vai andar a mais. Depende só do valor de H, que é exatamente essa distância que você vai percorrer a mais do que você já ia percorrer, certo? Então, essa é a característica da função afim. Você vê um problema lá e você pensa, que tipo de função pode modelar isso daqui? Ora, se a situação tiver essa característica, então, função afim, certo?